Fala pessoal, mais um episódio do nosso podcast. Hoje com um grande prazer recebendo aqui dois amigos dentistas, o amigo Carlos também, protético, falar aí um pouquinho de fluxo digital, de odontologia, das nossas experiências e sobretudo, como a gente vem falando, né, como manter simples, né, eficiente e lucrativo. Vamos lá? Preparados? Gostaria que os nossos convidados, começar aqui pelo meu amigo Carlos Tavares, se apresente aí. Boa noite. Conte aí um pouquinho da sua história pra gente. Boa noite, eu sou o Carlos Tavares, trabalho com odontologia digital aí desde 2013 e em 2017 eu comecei a trabalhar, comprar um scanner mesmo e nesse primeiro momento a gente comprou o scanner, a fresadora e não veio o protético, né? Mas veio o desafio de começar um novo rumo na odontologia, acreditando exatamente nisso aqui, trabalhar de uma forma mais simples, mais eficiente e muito lucrativa. Legal. Doutor Marcílio Pinto, por favor, aí. Olá, meu nome é Marcílio Pinto, já tenho 30 anos de odontologia e para mim, primeiro agradecer, né? É uma honra estar aqui participando. Eu acho que antes eu estava comentando com o Luciano o quanto isso aqui, né, engrandece a odontologia, porque é uma oportunidade de a gente estar conversando aqui e muitas vezes a gente tem uma conversa informal que, sai tanta coisa legal dessa conversa, mas que não consegue se multiplicar. E com essa possibilidade do podcast, a gente tem a possibilidade de estar multiplicando isso aí, né, o alcance da nossa voz, fazendo com que pessoas que ainda nem estão na odontologia ou aquelas que são ainda acadêmicos de odontologia, a gente possa estar ali, de certa forma, a pessoa está incentivando, né? De, poxa, que legal, essa história dele é bacana. Então, assim, obrigado pelo convite, me sinto honrado. E vamos bater esse papo aí, né? Legal. E a gente conversando antes aqui um pouquinho, né? Muitas ideias já vão surgindo, né? Esse intercâmbio de ideias, ele é muito importante e isso enaltece a nossa odontologia. Agora aqui, Carlos, já velho de casa aqui de podcast, Carlos? Estamos aqui, né? Sempre colaborando aí. Com temas bastante relevantes, né? Que a gente fala, né? A odontologia ela é feita por profissionais, né? Então essa interação com o laboratório ela é fundamental. Agora eu vou puxar um tema, já que a gente já, né, o Carlos ali iniciou falando que iniciou no fluxo digital no Chairside. Me conta aí, e a gente vai desdobrar bastante aí sobre esse assunto, né? Inclusive se vem ou não com protético, né? Essa foi boa, essa foi legal. A brincadeira é uma piada interna aqui da gente, porque antes, né, a gente estava conversando exatamente assim, poxa, a dificuldade do dentista, tem muitos dentistas que querem fazer tudo, inclusive a parte laboratorial, o Chairside, né, que a gente tava falando. E eu estava dizendo da minha opinião, né, de como é que eu penso, eu acho interessante também, né? O dentista é esse cara meio insano, né? E tem graus de insanidade que o cara vai querendo fazer tudo você imaginar, vai querendo comprar novas tecnologias. Tá chamando ele de insano, né? É o nível de insanidade, eu também sou, você também é, o cara também é, entendeu? E aí, assim, eu pensei já em montar um laboratório e não é de agora, só que eu ficava pensando exatamente isso, beleza, para eu montar o laboratório, eu tenho que dividir o meu tempo de cadeira, de mocho, e eu vou pegar esse tempo de onde? Da minha família, do meu lazer, né? E certa vez, há uns quase 15 anos atrás, eu conversando com um colega que já fazia, né? Eu disse, cara, me conta aí, eu interessado e tal. Eu disse, como é que tu faz isso aqui? Ele disse, não, depois do último atendimento, às 8 da noite, eu então pego mais 2 horas, vou fazer o Chairside, ou então levanto no outro dia às 4 da manhã. Eu digo, caramba, não é isso que eu quero, não. Né? E aí a gente brincou aqui antes, por isso que tá falando que o protético veio junto. Eu, curiosamente, perguntando aqui para ele, sim, como é que foi? Ele, não, eu adquiri, né? Como é que você falou? Pronto, eu adquiri o sistema. No começo, eu comecei a fazer meus primeiros Mas me conta casos. aqui, por que você quis adquirir o sistema Chairside? O que foi que pronto, isso aqui vai ser 2013 eu comecei a trabalhar com odontologia digital, mas eu não tinha o sistema. Certo. Eu trabalhava com o Ricardo Abreu e eu via que funcionava super bem esse fluxo dele. Então, a partir daí, eu tinha um volume muito grande de trabalhos para laboratório, muito grande mesmo. E fiz cálculo. Minha esposa é administradora do consultório, ela fez os cálculos e ela fez assim, rapaz, aqui dá para a gente comprar tranquilamente. Okay. E aí a gente comprou.
Quando comprou, veio essa história, né? Você ter que fazer os seus trabalhos. E aí eu já disse, não, mas aí dessa forma eu não quero fazer. E Teone foi a oportunidade de eu conhecer um protético que ele fazia freelance. Então eu pegava, escaneava, deixava minhas coroas todas prontas e depois ele passava lá, fazia, deixava tudo pronto e entregava no outro dia. Depois eu comecei a fazer diferente, em marcar os pacientes todos num dia e aí ele ia esse dia e começava, eu só escaneava e ele já fazia os projetos, já fazia a parte de fresagem. Ele também era o cadista. Ele é o cadista. Eu também eu tenho a mesma filosofia do Luciano. Eu acho que nosso tempo é muito raro, muito caro para você estar sendo cadista, para você estar se preocupando com impressão, para você estar se preocupando com o projeto. A gente deixa passar alguns detalhes importantes que o protético está treinado para isso, né? Então, assim, sempre eu pensei dessa forma. Eu fui saindo e aí o protético assumiu e hoje a gente trabalha nesse fluxo de preparar tudo. Hoje eu escaneio o paciente, bato foto, mando para o laboratório faz todo o projeto. Aí já não é meu protético, já tem um cadista. Né? Isso. Aí ele já faz todo o meu projeto. Chegou, eu provo o mockup. No laboratório que você fala terceiro, não que seja interno. Não outra pessoa. Aí chega o projeto, eu faço prova de mockup, deu tudo beleza, aí já marco um protético meu lá, preparo tudo, começo de manhã, preparo tudo, aí ele chega, faz todo o projeto, né, toda a parte de CAD, e depois faz as fresagens, todo o acabamento, polimento nas lentes, e aí a gente entrega ou no mesmo dia ou então no outro dia à noite. Tá, agora eu vou puxar. Aí você falou que se fosse hoje, você entraria dessa forma? Assim, qual é o problema quando você puxa, você tem uma fresadora, que no meu caso é a fresadora? São os custos, né? Uhum. Você aumenta muito o custo. Só para você ter ideia, a gente paga um DSCare, que é R$ 2.500 por mês. Broca tá R$1.000 bloco. Lá vai pedrada. E quando quebra? Bloco, quando quebra. Então, assim, hoje, eu acho que o investimento é muito alto para você entrar comprando isso. Na época, assim, você tinha um sistema todo, eu fiz cálculos e deu realmente para pagar. Para mim, foi uma mudada, foi uma virada na minha vida eu ter comprado o sistema completo. Realmente mudou tudo na minha vida. Mas hoje, assim, com a facilidade, principalmente dos scanners, eu entraria na odontologia digital só pelos scanners. E terceirizaria o restante. Tudo. Agora também, porque naquela época também o fluxo estava meio... O fluxo não existia praticamente laboratório, você se perdia. Hoje a gente se perde ainda em fluxo, vamos supor, de protocolo. Nem todo laboratório faz protocolo, entendeu? Ainda tem uma pernazinha aberta. Hoje não, você escaneou, você manda o seu trabalho para fazer um projeto, no ExoCAD, muita gente faz, mas naquela época não tinha. Complicado, né? 16, 17 não tinha. Isso aí está falando de 7 anos, quase 8 anos atrás. É pouco tempo, mas como transforma, né? Para o laboratório mesmo, nessa época, ficava difícil de entrar também e oferecer um fluxo digital, porque a maioria dos consultórios não tinha. Até porque você ia ter que mudar. Eu acredito que dentro do laboratório você tem setores, tem uma certa linha de produção ali. Se você está acostumado naquele fluxo analógico, todo mundo encaixadinho, você vai dizer, galera, é o seguinte, agora vamos trocar e você... Foi gradativo. Tem que ser uma coisa gradativa. Como acredito eu, Carlos, até lembrando aqui do último podcast, que foi com o Luiz Fernando e a Renata, né? Teve uma hora que ele até perguntou isso para você e acabou que mudou o assunto e você não respondeu em números, né? Que ele perguntou assim, Carlos, em números... O que é, ou em percentual, né? O que é que representa o digital? Não, porque eu sei que, como ele mesmo falou, sabe aquele teu modelo de gesso que vai para lá? Chega lá e ele vira digital, né? Mas, em números, o que é que representa hoje de percentual de dentistas que já estão mandando realmente os arquivos e não o modelo, entendeu? Isso a gente já tem 50-50? Eu penso que não. Mas me diga aí, tem metade? Os que estão moldando a moldagem, os que estão mandando arquivo? Passou já. Passou já? Legal. Então isso é muito legal. Muito bom saber. Nessa época, em 2013, a gente não tinha entrado. Em 2017 estava entrando, aí teve a pandemia. Deu uma acalmada. Muitos compraram nessa época, né?
E a gente imaginava que quando entrasse, fica aquele negócio. Entre 3 anos, estaria... Todo mundo digitalizado. Total, né? Teve a pandemia. Se você descontar isso, que passou a pandemia, está dando agora. 23, o boom, 24, né? Tá muita gente procurando. Então, começou uma época, veio dos 10%, 10, 90%, bateu 50, 50, agora já passou. Legal. O fluxo digital... Vem o arquivo digital, já passa da metade. Já passa da metade. Tá 60, isso é bom, inclusive, em termos de crescimento do laboratório, agilidade na resposta de entrega. Eu mesmo tenho percebido isso, né? Meus trabalhos chegam mais rápidos, né? Falando nisso, deixa eu só puxar o gancho. A gente está comentando lá, tu agora está com... em qual unidade? Tem um scanner lá em uma das unidades, é isso? Tem uma das unidades. Na verdade, é assim... Eu tenho a clínica que leva o meu nome, que é a Clínica Marcílio Pinto. Certo. E eu tenho uma clínica no Conjunto Ceará que não leva o meu nome, que o nome é Implantos. Né? Certo. E eu abri recentemente, está 1 ano, eu abri uma clínica de imagem também com o nome Implantos Digital Center. Né? Que é no... Tem a unidade do Cocó, onde tem a minha clínica, e tem a unidade do Conjunto Ceará. Então, lá no Conjunto Ceará, eu tô com Panda. Tá. Né? E aí você presta serviço com a radiologia também para... Também. Só para você e para outros dentistas? Não, aberto para outros dentistas. Fica a dica aí, pessoal. Voltando faz aí o... Não, é assim... faz aí o comercial aí da... O próprio nome que a gente botou da clínica de ser implantes era exatamente para se aproximar mais dos colegas implantodontistas. Legal. Que a gente tem visto também uma crescente na questão da cirurgia guiada. Né? Então, hoje, 100% dos meus casos que eu opero são guiados. Aí você vai dizer, Marcílio, caso de levantamento de seio, caso de enxerto, são guiados também. Porque a gente entende que o planejamento, como já é coisa de odontologia de 100 anos atrás, tem que ser reverso. Né? E a gente começa pensando na prótese. E ninguém mais vai dar essa facilidade do que o recurso digital que a gente tem hoje, né? Então, na hora que escaneou ali, já começa o projeto de onde é que vai ser o dente, onde é que está o implante, vamos casar o arquivo STL do escaneamento com o DICOM da tomografia, né? Então, a ideia é se aproximar dos implantodontistas, que eu sei que boa parte deles ainda opera através de um PDF, né? Ele pega aquela impressão ou bota no negatoscópio, que o pessoal ainda quer aquela película plástica, ou então no papel para ver a medida ali. E não é bem assim que tem que ser feito, né? A gente sabe que existe hoje softwares gratuitos que você pega um arquivo DICOM e você consegue manipular, inclinar. Nesse corte que o cara fez aqui, esse corte sagital, não consigo botar implante. Mas deixa eu ver aqui no DICOM. Inclinando dá. Entendeu? E aí é assim que tem que ser planejado, porque tu vai oferecer para o teu paciente, não é só a questão do tempo para você, dentista, que é uma coisa formidável, né? Porque eu ia fazer uma cirurgia de protocolo, eu operava de manhã, de tarde eu tinha que ir para osteopata, para ele me desentortar, né? Porque a profissão da gente, cara, ela é uma profissão, eu costumo fazer até um paralelo com o esporte de alta performance. Por quê? Porque e olha que tu faz tu é atleta. Eu estava falando para ele, por conta do triatlo, às vezes eu uso muito esse comparativo, né, das duas atividades, né? Às vezes até querendo passar algum ensinamento para as minhas filhas, eu trago muito para o mundo do esporte, de como é que você se prepara, questão do foco, questão da disciplina. E eu acho que é muito por aí, né? Então você tem que ter essa disciplina, questão do planejamento, se você vai fazer uma cirurgia, questão do protocolo, como eu falei, operava de manhã, de tarde. Quem tem 30 anos de profissão, meu amigo, já está o corpo, né? A lata já não... Então, quando você está na cirurgia guiada, que você fez o seu planejamento, aquela cirurgia que demorar 3, 4 horas, tu consegue fazer em 1 hora, em 40 minutos, dependendo do tipo de cirurgia. Então, a cirurgia guiada, que aí casa com os recursos digitais, que eu estava falando para ele, né? A odontologia é tradicional, é analógica, né? Mas a gente hoje tem um recurso digital que mudou a roupagem, mudou a linguagem, mudou como você se comunica. Como você se comunica, a gente estava falando sobre o scanner. Como que você mudou ali a comunicação com o paciente? Totalmente. Quem entrou um pouquinho mais cedo, porque se a gente for observar, essa onda do digital, do recurso digital, tudo bem, a gente vai ter colegas que estão há 10 anos aí
Mas o grande boom está se dando agora, como o Carlos falou. Cara, antes era 40, 50, os 50 já passou. Então, e o que a gente está vivendo hoje, né? Talvez daqui a 3, 4 anos a gente está rindo do jeito que a gente fazia hoje aqui. Porque o scanner ele oferece tantas opções que a gente ainda não sabe o que é que tem lá. É igual um aparelho de iPhone que você está utilizando poucos recursos. Você está um monte de dentistas utilizando o scanner para moldar, né? Para moldar, vamos dizer isso. Ele tem muito mais recursos. Inclusive, na questão de você vender o seu plano de tratamento para o paciente, um encantamento, o cara chegar lá e, porra, nunca tinha visto isso. E o que é que eu vejo? Eu adquiri o meu scanner, o primeiro, né? Que agora eu estou no segundo, mas eu adquiri o primeiro scanner em 2021. Cara, nenhum paciente em 2021 sentava na cadeira e dizia, não, doutor, já fui escaneado. Não tinha, cara. Todo mundo diz, caraca, o que é isso? Né? Então, ela é uma ferramenta, inclusive, de venda excepcional. O dentista acha que o paciente, muitas vezes, é dentista, sabe? Porque ele fica assim, ó, tem uma cárie aqui na distal do premolar. E o cara aqui, porra, é premolar. Do premolar não, distal do 14. É, distal do 14, né? Ele é 14, né? Ainda diminui, né? Diz, não, é uma cariezinha bem pequenininha. Aí diz, então vou pagar R$10, né? Pequenininha, né? Cara, aí tu escaneia, bota numa TV desse tamanho aqui. Exato. Cara, quantas vezes eu vi o paciente assim, caraca, é minha boca que tá assim. É tua boca. Doutor, e tem jeito isso aí? Então, assim... Como é que tem gente hoje? Hoje está muito mais fácil, né? A parceria do Carlos aí, né? Scan Service, né? Pô, você tem... O scanner dedicado, que é o que tu... Exato, né? Fica lá na clínica. Então, cara, não tem por que você não ter essa tecnologia. Ele tem que abrir a cabeça para dizer assim, cara, isso aqui é a maneira como eu vou me comunicar de hoje em diante, né? Quando eu adquiri o primeiro scanner, em 2021, eu paguei R$120 mil no scanner, né? E o cara disse assim, meu irmão, tu vai pagar o preço de um Corolla, tu tá doido? Eu digo, vou, cara, mas eu acho que esse scanner vai me dar um Corolla, mas um Corolla não vai me dar um scanner, não. Entendeu? Certeza. E um ano depois ele me deu. Entendeu? Juntando o que eu tinha de trabalho, quando a minha esposa, né? Aproveitar e mandar um beijo para minha esposa. Então, assim, que ela é... Não é só insanidade. Né? Então, assim, ela é Invisalign Doctor, né? Então... Por isso que, na época, eu vou escolher o Itero, né? Por quê? Porque como ela estava indo para esse lado, então, na minha cabeça, primeiro, foi inclusive a questão dos alinhadores. Não sou ortodontista. Nesses 30 anos de odontologia, eu já fui por todas as especialidades que você possa imaginar da odontologia, menos ortodontia. Entendeu? Mas, quando eu adquiri o scanner, que eu cheguei para ela, eu disse, ó, adquiri o scanner e eu já vendi o Invisalign. Sem ter o scanner, sem mostrar nada, eu vendi para um paciente. Eu li sobre o Invisalign e vendi, entendeu? Então, assim, é uma ferramenta fantástica. Quem tem um scanner, não esqueça de escanear. Tem gente que tem scanner e tá tirando o scanner na hora de moldar, entendeu? Não é essa hora, cara. Entendeu? Então, é importante, né, a comunicação. Então, assim, ó, você cobra uma consulta de atendimento, inclua o escaneamento. Não cobra o escaneamento, não. A minha consulta é X... E faz com que a pessoa que está ali na linha de frente, a sua gerente, sua recepcionista, sei lá o quê, diz, ó, a consulta do doutor, né? Fala de tudo que o doutor tem. Ó, o doutor é formado há tantos anos, é especialista nisso, para ir quebrando as objeções, né? Que porventura tem. Que, infelizmente, tem muita gente que acha que está comprando um produto, na realidade a gente oferece um serviço, né? E o cara sai garimpando, aí diz, não. E serviço na cabeça de muita gente é o cara que presta aquele serviço básico, o cara que vai fazer uma manutenção numa máquina de lavar, vai olhar o teu carro. Então, ele acha que serviço é dar uma olhadinha, né? E quando você, como dentista, vai dizer que vai fazer um serviço, o cara acha que também é isso. Então, assim, é agregar valor no que você está fazendo. Aí você treina quem está lá com você para dizer, ó, doutor é formado há tantos anos, é especialista nisso, naquilo, outro tal. O seu tratamento vai ser dessa forma. Ele vai lhe escanear, você vai ver sua boca como você nunca viu na sua vida. Entendeu? E aí, na hora que você faz o escaneamento, você tem a oportunidade de vender tudo aquilo que está agregado. Né? Então, e muita gente esquece disso, né? Esquece, cara. Me conta como é que é o teu fluxo lá. Não, tu tem usado para primeira consulta? Primeira consulta eu tenho. Não são todos os pacientes, porque o meu volume é muito grande. É corrido. Mas assim, eu tenho escaneado bastante e eu percebo muito isso. O paciente, só o escaneamento já vende o tratamento. É impressionante.
vislumbra. E hoje, em 2024, tem muita gente que diz, rapaz, eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Agora a gente já vê, legal que é esse crescimento, a gente já vê alguns pacientes que já foram escaneados. Sim. Aí você vou fazer um escaneamento. Você já foi escaneado? Já foi escaneado. Então, é mostrando essa crescente, que ainda é pouco, né? Então, é uma fatia do mercado que, além de ser uma excelente ferramenta de um recurso, você consegue ainda se diferenciar, né? Hoje eu estava ouvindo também um podcast que a gente tem no mundo 3% dos dentistas com scanner. É muito pouco, cara. É pouquíssimo. É pouquíssimo. Né? Em 2021, quando eu adquiri, que eu fui atrás... Aqui no Brasil, né? Esses números. Acho que era um pouquinho mais, 1%. Nós temos mais de 400 mil dentistas no Brasil. 20% dos dentistas do mundo. Sabia exatamente. Disso? Entendeu? É bastante, Então, ainda é pouca gente que está utilizando esse sai na esquina e já recurso, tropeça com o entendeu? dentista. Entendeu? É isso. Enfim, agora vamos mudar aqui um pouquinho de assunto, continuando aqui no fluxo e falando um pouco de laboratório, né? Carlos contou aqui da experiência dele, que tem o chairside, mas também terceiriza, acho importante essa relação com o laboratório. E tu, Marcelo, estava me contando a importância da confiança e estabelecer, né, com o laboratório. O que ainda falando um pouco das barreiras, né? Quando eu comecei a pensar, chairside, se você vai para o vendedor, né, o cara só falta dizer que vai o protético junto, né? Porque já é a primeira dificuldade que eu vejo, é você conseguir um bom protético. Sim. Né? Aí, se você vai para fazer realmente o chairside, saindo da cadeira e querendo virar laboratório, você vai ter uma perda em uma das fatias do seu tempo, né? Na sua vida, né? Ou na família, ou no trabalho. E a outra... Ou o tempo de mocho, né? O tempo de mocho, né? E a outra que eu vejo... Que é o lucrativo. É exatamente o quê? A situação de que, assim, existe... Beleza, eu vou estudar, vou fazer isso aí, mas existe uma curva de aprendizado. Eu acredito, né, que talvez as primeiras coroas que você fez não saiu no mesmo padrão daquele laboratório que você... Né? Por exemplo, eu faço com o Carlos já há mais de 10 anos. Será que quando eu for fazer, que sair a primeira, eu olhar aqui, eu lembrar do trabalho do Carlos, eu disse, não, Carlos, faz aí que eu vou botar isso. Entendeu? Aquele padrão de qualidade, você diz assim, não vou botar isso aqui na boca do meu cliente, não, entendeu? Então, existe também essa curva de aprendizado, né? Então, são algumas barreiras, né? Tudo bem, para quem vai, para quem desafiou, mas eu vejo, inclusive, dele dizendo que hoje já não começaria dessa forma, né? Sim. Já ia por outro lado. Fica até aí eu não diria assim, a troca de experiência, né? Para quem ainda não entrou no fluxo. Fantástico, né? É isso que eu disse. A importância disso aqui, que é exatamente engrandecer a odontologia. Claro. Né? Você contar as nossas experiências, né? Que vivemos no dia a dia, na clínica, no mocho. Né? Porque uma coisa e eu entendo, né? Uma coisa é o que a indústria está ali lhe oferecendo, enfim, que é uma solução também, é viável. Não estou dizendo que não seja. Mas é legal escutar também a experiência de quem está utilizando, né? E trocar para ver, e aí está funcionando, não está, os pontos positivos, os pontos negativos, e é isso que a gente quer, de fato. Agora, aqui, eu vejo assim, engrandecer. Eu vejo assim, por outro lado, uma coisa que já está dentro do consultório e vai ser cada vez mais uma crescente exponencial são as impressoras. As impressoras, elas vão avançar muito, né? Até porque, assim, a aquisição é fácil, baixo custo, ajuda bastante o dentista. Tudo bem, você não vai imprimir um trabalho, não ainda, né? Elas estão querendo chegar nisso aí, que com caráter de longa duração, já tem provisórios de longa duração, né? Que a gente chama de definitivo. Mas, assim, os provisórios, uma placa mil relaxante, isso aí é uma crescente sem volta, vai entrar dentro do... Porque nessa... Agora, tu acha que vale a pena? Aí eu digo, rapaz, eu acho que para mim não vale a pena, cara. Mas aí porque você dedica tempo, cara. É isso. Pronto, vamos discutir. Hoje eu fui... O protético estava imprimindo o modelo que ele depois ia tirar as facetas e ia adaptar. Aí simplesmente eu tenho impressora lá também, quem imprime é ele. Simplesmente o modelo ele teve uma alteração, teve uma falha. Situação. É tempo perdido, se você entrar nessa crescente aí também, você vai fazer a mesma coisa que tu fez com o chairside. Mas sabe o que é que eu penso, Carlos? Eu penso assim, aquilo que a gente vinha falando antes. O dentista adora comprar e adora
cair em campo em novidades, né? A gente sabe que o dentista é tudo. Moda. É, tudo. E o que é que a gente está observando é assim, você imagina que você entrar nesse ShareSide aí, o investimento é altíssimo e mesmo assim, claro, a gente pode dizer que tem muito dentista fazendo isso. Tem muito dentista fazendo isso. Quando você vem para a impressão, que o investimento é baixo, bem menor... Mais baixo, né? É bem menor. Bem menor. Uma fresadora é o quê? 300 mil? Uma impressora? 3 mil. Entendeu? Não, tranquilo, mas vai chegar um momento que você vai ver. Olha o que eu estou dizendo, vai ter muito dentista vendendo impressora aí. Já tem. Não, já tem. Já tem, mas... Porque o cara começa acho... e... Mas diga lá. Mas entra no mesmo fator, em que a impressora é impressão. Dá impressão. Mas ela é trabalhosa. É trabalhosa. E aí eu acho que em algumas situações mais trabalhosas até do que a fresadora. É muito mais. A fresadora, o custo é maior inicial e a manutenção é maior. Sim. Né? Mas assim, ela é muito mais fácil de você operar depois que você depois pega você clicou o botão, meu amigo. Vai. Você entra no problema maior, que é o tempo do dentista. Então sempre esse vai ser o mais valoroso. Né? E que a impressora, eu não penso que só se tiver um sistema que seja mais fácil o resultado, de atingir o resultado. Que ainda não tem? Não tem. Porque e que eu não vejo assim no curto prazo, que não também... Troca de líquido, limpeza Sim. da base, né? O próprio... Colocar suporte, tem todo uma... cheiro, lavagem, cura também... Então, o que eu digo, eu entendo que tem uma crescente, eu entendi o seu ponto, que é o investimento menor, e por isso que tem muito dentista indo para esse lado. Só que, aí eu brinco, né? Todo dentista já tem uma impressora, que é uma impressora da recepção. Aquela lá que imprime o papel e tudo mais. Cara, aquilo ali engancha, dá problema, tem dia que não consegue imprimir nada. Aí o que eu brinco com o dentista. Você tem impressora lá? Tem. Você tem lá, seu secretário tem. Dá problema? Dá. Cara, então vamos pensar. No 2D dá problema. Imagina no 3D. Entenda, eu não estou desencorajando ninguém a quero ter impressora, Mas assim, na minha opinião, não é uma coisa que vai ser simples, que vai ser eficiente e que vai ser lucrativo. Porque tem que vir com protético. Mas você imprime seus próprios guias, não. Ainda não. Pronto. Mas a ideia é imprimir. A ideia é imprimir. Eu imprimia meus próprios guias. Beleza. Aqui a gente tem um exemplo de... Porque ele foi para tudo e ele tá voltando de tudo. Eu imprimia meus próprios guias. Beleza. Uns davam show, outros... Lá vai. Mudar parâmetro de impressora para poder a anilha encaixar perfeitamente e você não perder precisão na cirurgia guiada. Porque senão você perde toda a filosofia da... Isso leva tempo. E aí você deixa de se dedicar ao seu paciente, que é o mais lucrativo para a gente. Sim. Para fazer isso. Aí se você vier com o kit, né, um protético, aí tudo bem. Com certeza. Mas agora tu não está pensando na questão do guia, mas não é mais também pensando em terceirizar, quando você fala que tem a clínica de radiologia? Talvez seja nesse sentido também. Ou é só para você? Não, aí é o seguinte, no caso seria só para mim. Hoje eu já trabalho com um parceiro, que é um centro de planejamento, né? Que tanto faz o planejamento como a impressão, né? Já tem isso aí. Ok. Né? Não está dentro do rol das coisas da clínica, da implantes. Por quê? Porque quando a gente necessita, a gente passa para eles, né? Legal. E até dentro do curso que a própria empresa faz, né? Da IM3D, a gente tem uma parceria para chegar mais próximo do implantodontista que está entrando e entendendo um pouco como é que funciona esse fluxo digital, né? Como é que é a cirurgia guiada, a possibilidade de a gente estar agilizando mais rápido o resultado dos exames. do Eric e do Marcelo. Do Eric e do Marcelo. Legal. Entendeu? Vocês já tiveram lá, não foi? Sim, trabalham... São... Pois é, então assim, sempre que ele está lá também... Excelência. Tá? Deixa a dica aqui também para chamarem, né? Claro. Eles, porque são... Tá convidado, hein? Já estão... Convocado, né? Excelentes profissionais e são pessoas que, do meu ponto de vista, engrandecem a odontologia, assim como vocês estão fazendo aqui, entendeu? Trazendo, trocando ideia
para engrandecer a odontologia. De que forma? Que é o que eu estava dizendo para ele. Essa onda do digital, tá todo mundo aprendendo, por isso que eu disse, talvez daqui a 3, 4 anos a gente esteja rindo do jeito que a gente está fazendo hoje, porque tá todo mundo aprendendo junto. É claro que tem alguns, como o Carlos aqui, que já está bem mais na frente, já passei esse perrengue, e aí é legal essa troca dele, de dizer a dificuldade, entendeu? Tem outros que estão começando agora, estão se deslumbrando agora, porra, que bacana, por que eu não fiz isso antes, entendeu? Então é exatamente essa troca de informação que é válida, né? Então, não, isso é fundamental, e é importante trazer as experiências diferentes, né? De como que cada um entrou no digital. E é fundamental, até para quem está nos assistindo, escutando, escutar da gente mesmo, né? Igual quando a gente fala, né? Tu foi, mas, cara, eu tô voltando, porque o negócio não é que assim. Não é que o negócio não seja bom. Não, beleza, voltando excelente. Assim. Só que você dedica o seu tempo para uma coisa que eu acho que uma pessoa, digamos assim, mais específica, pode fazer melhor do que você. Sim, e você vai se dedicar ao seu paciente, né? Sem dúvida. E aí, eu vou puxar aquele gancho que tu falou, né? Que hoje lá na clínica tu tem um tempo para gestão, não é isso? Aí sabe o que eu falo? Enquanto eu sei, de novo, vou aprender a fazer impressão, vou fazer tudo aqui, ok, tá? Mas eu digo que, né, ao invés de ir para esse lado de investir o tempo na impressão, ou o que quer que seja, aprendendo até trabalhar no software, vá fazer um curso de gestão. Né? Sim. Porque o que interessa para a gente enquanto dentista é o paciente. Né? É o paciente que é o motor econômico do nosso consultório. Então, e até para trazer mais pacientes, você tem que ter o quê? Gestão do seu consultório. Então, é porque eu já encontrei dentista falando, não, porque eu estou com os espaços vazios na agenda, aí eu vou aproveitar e fazer impressão. Eu falei, fazer impressão? Né? Não seria mais interessante buscar a gestão? Me conta um pouquinho da sua experiência, que tu tinha dito aí que bloqueia, né, o horário na agenda. Eu estava falando, né, porque assim, o dentista, e os brasileiros são excelentes dentistas, né, os melhores dentistas do mundo, mas são formações técnicas, né, de como realizar determinado procedimento. Ninguém faz igual a gente, né? Uma vez eu vi um meme dizendo assim, fala uma coisa que no teu país é melhor do que lá fora, dentista. Né? Então, assim, realmente fantástico. Só que o que deixa a desejar nessa formação é um pouco do entendimento da gestão, do entendimento de vendas. E da minha época, que eu me formei, né, há 30 anos atrás, se um aluno falasse em venda, era capaz de degolar, né? Porque, como venda? Nós trabalhamos pela saúde, mas eu estou vendendo saúde. E não tem problema nenhum com ética, né? Eu passei um tempão para entender que tá tudo bem, cara. Tá tudo bem vender. Era até vergonhoso. Entendeu? Era vergonhoso falar em vender. Então, assim, o que a gente faz é vender. Falar cliente, né? E que bom que a gente está vendendo saúde. Não é nada ilegal, né? A gente está vendendo saúde. Eu me sinto muito confortável de vender saúde. Por quê? E aí, na hora de vender, você tem que utilizar todos os recursos digitais. Você tem que usar de persuasão, de gatilhos mentais. Por quê? Porque, meu amigo, se você não fizer com que aquele paciente que está sentado na sua frente faça o tratamento com você, o seu concorrente não é o vizinho. O concorrente pode ser uma empresa que vende uma viagem, pode ser o aniversário da filha, pode ser uma bicicleta cara. Não que isso não seja importante, isso é importante também. Mas o que é mais importante que saúde? Claro. Entendeu? Então, é válido persuadir o paciente para que ele entender. Uma vez que ele tem um problema? Que ele tem um problema. Você não vai estar empurrando uma coisa para o paciente. E não precisa, meu amigo. Não precisa. Dentro de uma boca tem 32 dentes. A possibilidade de... Entendeu? Você não vai ser o dentista de um dente só, porque tem muita gente que é dentista de um dente só. O cara chega e diz, doutor, o problema é bem aqui. O dentista não vê mais nada. Não vê língua, não vê se tem uma lesão. A Renata falou muito disso. Então, assim, você tem que entender que, como profissional da saúde, você está ali, você tem a responsabilidade. Você não vai ser um irresponsável de o cara estar com uma lesão ou estar com uma doença periodontal e tu olhar só, meu amigo, beleza, é isso que você quer? Mas deixa eu te dizer, a gente avaliou de uma maneira geral e a gente viu isso, você precisa disso. Você entende que você está precisando disso? Que você tem que fazer e que tem urgência em fazer? Porque uma das objeções em comprar é que o cara acha que pode comprar depois, mas na odontologia existe um ciclo da destruição. Ou seja, aquela cárie, ela não vai sumir com o remédio, vai? Tem que ter a mão do dentista ali. E se o cara esperar mais 6 meses, pode virar um canal.
E se ele esperar 1 ano, talvez tenha que extrair, botar um implante e por aí vai. E ele não sabe disso, o paciente não sabe. Você tem a obrigação de dizer isso, falar. Entendeu? Dizer, pô, o que é que está faltando? Para você entender e fazer o seu trabalho. Você necessita, não pode esperar. Entendeu? Aí as outras objeções você tem que ir quebrando da melhor maneira possível. O que a gente faz é venda. Claro. Tu falou em se é paciente ou cliente. Eu me lembro que em 2013, em um congresso, uma das palestras ficou quase 1 hora discutindo se era paciente ou cliente. E aí, o que tu pensa sobre? Rapaz, hoje eu penso cliente. Né? Você tem o seu cliente, trato ele como paciente. Claro. Trato ele como paciente. E nessa filosofia de você estar vendendo saúde, que não é demérito para ninguém. Você está vendendo, proporcionando aquilo que o paciente está. Orgulho. Que o paciente está realmente precisando. Sim. E até bom a gente estar falando isso aqui, porque estamos aqui com Marcelo, 30 anos. Quantos anos de... 22. 22. Eu com 20 anos, Carlos com 40 aí. Carlos acho que 40 passando. 40 passando, né, Carlos? E contando, né? 40 anos de profissão como protético. É bom a gente falar sobre isso, porque a gente sabe que está muitos novos, né? Essa nova geração se formando. Hoje, né, a vida está instagramável, né? Que está ali mostrando na rede social, né? Estão procurando as estratégias de venda, que é importante, né? Ele tem que se vender também. Mas eu vejo que às vezes aí vem a questão da ética. Tem uma turminha passando aí a barreira, vamos assim dizer, né? Porque tem um amigo nosso que fala, né? Hoje ele faz bastante retratamento, né? Porque tem as lentes de resina, então não é a questão da técnica, né? A questão também, qualquer trabalho, né? Foi feito com sobrecontorno, a gengiva não vai... Mas aí naquela ânsia de vender, o que eu estou dizendo é isso, né? A gente não pode ultrapassar o limite da ética. Concorda comigo? Com certeza. A gente fica assim, assustado em ver determinadas coisas e dizer assim, pô, será que o cara não sabe que está errado isso que ele está fazendo, né? E será que precisa disso? Pois né? E será que precisa, né? Mas eu vejo que as mídias sociais, né, e essa época que a gente está vivendo hoje, a gente, principalmente para quem é dessa época, que é a resposta muito imediatista. Sim. Né? Tudo para ontem, né? A geração arrasta para cima e pronto. Virou, né? Então, o que a gente mais vê são as pessoas chegarem e dizer assim, eu vou te ensinar em um evento online gratuito, dias tal, em 2 dias. Rapaz, o cara, coisa mesmo assim de, entendeu? Parece que o que mais importa, né, é cruzar a linha de chegada. E, na verdade, tem todo o treinamento que você fez, o que você dedicou, toda a sua história está ali, cara. Então, assim, o prazer não está só na chegada, né? Está em toda a preparação, né? Todo o processo. Não adianta você dizer, eu vou te mostrar todos os meus erros, você não vai, você vai ter o meu sucesso, que levou 20 anos para construir, levou 50 anos para construir. Não é bem assim, cara. Puxou agora, hein? Né? 50 anos. Entregou o Carlos, não? Ele nasceu dentro do laboratório, né? 10 anos de idade, 12 anos já está dentro do laboratório, né, Carlos? 13 já estava trabalhando. 13, Olha, né? 13 anos. Então, Quase nasce dentro do laboratório. Mas é isso, cara. Então, assim, tem toda uma vida inteira, o que você... Né? Não tem como você passar. Beleza, tem como você dizer assim, eu entrei nessa forma, hoje eu não entraria, né? Mas você não está vendo toda a história dele. Claro. Né? Ele apenas disse uma frase. Porra, e ele tá aí há quanto tempo, né? O que é que ele sofreu, o que ele quebrou a cabeça, a máquina quando parou, o técnico que veio, o dinheiro que teve de desembolsar, as noites que não dormiu, entendeu? Então, assim, o sucesso é uma história que é construída ao longo dos anos. Vai aparecer dificuldades, e que bom que apareçam as dificuldades, é interessante que elas apareçam, que elas nos tornam mais fortes, né? Mais sábios. Eu costumo dizer lá para o meu time que assim, não tem problema aparecer problemas, desde que não sejam os mesmos problemas. Entendeu? Isso é legal. Errar é humano, agora você está no erro ao mesmo tempo. Então, eu costumo dizer para elas lá que assim, eu não confio para delegar, eu delego para confiar, né? A gente costuma escolher quem vai trabalhar com a gente pelo currículo, mas demite pelo comportamento, né? Então, essa entrega de quem está do nosso lado ali é uma coisa que eu tinha falado para o Luciano.
Hoje eu entendo que eu tenho que sair do mocho, eu não posso ser só o cara técnico, eu tenho que ser o cara da gestão. Então eu tiro pelo menos uma vez por semana um dia para pensar fora do mocho, né? Que é o meu dia da criação. Não é o dia para eu ir para o happy hour, não é o dia para eu ficar em casa me balançando na rede. É para realmente pensar, é olhar os números. Aí, vem aqui, cadê minhas listas? Né? A gente tem que amar os números porque são os indicativos de como é que a coisa vai. Não adianta você achar que você tá, porra, faturei 100 mil esse mês. Tá, beleza. E tu gastou quanto para faturar isso aí? Entendeu? Às vezes o dentista não faz essa conta, cara. Né? O dentista faz muita conta de bodegueiro. Né? Eu sou dentista e me permito dizer isso porque eu também fiz. De olhar qual o preço desse produto e não ver todas as outras coisas que estão ao redor daquilo, inclusive impostos. Mas aí briga lá com 30, 40 reais lá no laboratório. Com certeza. E aí o conjunto da obra ele esquece de fazer a gestão, de tornar os processos mais eficientes. Pô, legal. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo. Passa rápido, né? Mas... Pensei que ia abrir para fazer as perguntas. Né? Muito bom, descontraído. Legal. E o que a gente quer, de fato, né, e já falando aqui com todos os colegas dentistas, é abrir o leque para mais profissionais da área da odontologia. E acredito também, você falando muito de gestão, né, algo também que falta para o dentista, né? Trazer alguém de gestão para a gente conversar sobre, né? A gente, antes aqui do podcast, estava falando, e o Marcílio já me deu muitas ideias, e o que a gente quer é trazer boas pessoas, né, com boas experiências para a gente dividir e fazer desse ambiente aqui um ambiente que engrandeça e fortaleça a odontologia. Né? Vou pedir aqui só as considerações finais aqui do meu nobre amigo Carlos Tavares. Pronto, eu gostaria de agradecer. Meu vizinho de finais de semana. Final de semana. Gostaria de agradecer o Luciano pelo convite, o Carlos, o Marcílio aqui que deu uma aula aí de gestão, aula de o apresentador, né? Me empolguei, né? O apresentador nato. O apresentador nato. Um prazer. E muito obrigado, Luciano. Obrigado mesmo pelo convite. E estaremos aí abertos a outras oportunidades. Claro, eu que agradeço. Marcílio, por favor. Não, só também agradecer, né? Eu realmente até disse, me empolguei, né? Mas é porque realmente tudo que envolve odontologia, eu me empolgo, eu gosto, né? Eu não sou aquele dentista que, por exemplo, eu vejo às vezes colegas dizer, Deus me livre um filho meu fazer odontologia. E era tudo que eu rezava, mas eu não queria dizer, né? Mas eu esperava, seria tão bom, né, se uma delas quisesse odontologia. E há 2 semanas atrás eu fiquei sabendo que a mais nova, pai, eu quero ser dentista. Felicidade. Então, assim, amo odontologia. Sempre que me chamar, eu vou estar aqui, porque não no pensamento do crescimento próprio, mas crescimento da classe, é dar as mãos. Nosso concorrente não é o dentista. Nosso concorrente é a internet, é o Instagram. O cara tá na tua recepção olhando o Instagram, tá lá, é o AliExpress. Então, assim. Aí ele acaba de comprar alguma coisa na recepção, chega lá dentro. Né? Cara, a gente tem que se fortalecer. Obrigado mesmo, Luciano. Obrigado aí. Prazer conhecer aí o Carlos também, viu? Legal. Ótimo, e é bom para a gente aumentar essa interação. E a ideia, né? Carlos aqui é um convidado frequente, porque a gente quer trazer são pessoas que fazem a odontologia, que não é só o dentista, claro, né? E o Carlos representa muito bem aí a classe dos protéticos. A gente até brincou em um podcast, né, que a gente estava falando sobre, né, que tem essa, eu não vou dizer, esse desalinhamento entre protético e dentista por conta de entrega de trabalho, coisas do tipo assim. Só que a gente tem que pensar diferente, né? A gente tem que pensar que eu trabalho a 4 mãos, não tem como, um depende do outro, né? O dentista depende do protético, o protético depende do dentista, mas o principal é o paciente. Né? O foco tem que ser o paciente, sempre, né? Para resolver. Porque a odontologia só existe para oferecer a saúde para os nossos pacientes. É isso mesmo, Carlos? É isso mesmo. E essa interação tem sempre, né? Tem que ter sempre. Seja tendo laboratório, com um laboratório próximo que o Dr. Carlos tem. Acho que é sonho de consumo todo dentista. De ter ele do lado. Facilita muito, viu, rapaz? Facilita muito. Já trabalhei demais. Muito dessa forma também. É muito interessante mesmo, só que de todo modo tem que ter interação. Tem. Se o senhor está com ele próximo é porque tem essa interação. Né? Ele com o senhor exerce, tenho certeza, um vínculo, aí, uma confiança mútua, né?
E aí isso se torna possível. Eu acredito que sim. Não existe uma fórmula do sucesso, né? Olha, só vai funcionar se fizer terceirizado ou só vai funcionar se fizer internamente, né? Eu acredito que cada um tem que entender principalmente o seu negócio. O seu modelo de negócio. O seu modelo de negócio, né? Eu tenho as minhas convicções, né? Acredito que a gente pensa aqui também mais ou menos aí no mesmo sentido, mas a gente sabe que tem colegas que trabalham de outra forma e tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo certo. não é nosso inimigo, né? Ninguém tá com raiva de ninguém, tá tudo certo. De forma alguma, né? É isso aí. Pessoal, encerramos aqui mais um episódio. Espero que tenha sido aí bastante interessante, que tenha engrandecido um pouco. E aí vou deixar aqui como palavra final aqui o convite aí para mais colegas e a gente vai chamar Marcílio agora vai ser o nosso porta-voz aí para trazer. Vai ser um prazer. Para trazer mais colegas e para vir mais vezes também, Carlos dúvida. Também. Sinta-se convidado. Tá bom? Okay, Forte abraço, pessoal. Até o próximo podcast.